Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos discutir novamente um tema processual. Esse é um tema que tem gerado muita polêmica na prática com o advento do Código de Processo Civil 2015. É o tema das medidas coercitivas atípicas. E eu trouxe para falar sobre esse tema a professora Juliana Cordeiro Faria, advogada e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, um talento de uma nova geração de processualistas brasileiros. Professora Juliana, que prazer recebê-la no Papeando com Pamplona. O prazer é todo meu. O prazer é todo nosso. Eu estou aqui gravando em Minas Gerais, no Curso Supremo, numa parceria com o SES. Eu estava brincando com o pessoal aqui, é o nosso Papeando com Pão de Queijo, porque aqui estou trazendo os grandes valores que Minas tem tantos valores, eu tive que selecionar, tive uma dificuldade de trazer só 6 pessoas para entrevistar e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a professora Juliana. Professora Juliana, vamos conversar, vamos papear especificamente e saber o que se entende por medidas coercitivas atípicas. Professor Pamplona, é uma grande honra estar aqui nesse programa e com relação a esse tema, é realmente um tema bastante árido nos dias de hoje. E o que se entende por medidas coercitivas atípicas são aquelas medidas que são ordenadas com o fito de, por vias indiretas, tentar alcançar o cumprimento das obrigações, sejam elas obrigações de fazer, dar coisa ou pagar quantia certa. Então, por via das medidas atípicas, coercitivas, nós temos medidas indiretas para se alcançar a satisfação das obrigações. Mas qual é a origem desse instituto? Como é que apareceu isso no ordenamento brasileiro? Verdadeiramente, a gente começa com as medidas coercitivas típicas. E a origem inicial foi a astrente. Então, tudo começou com as obrigações de fazer. E nas obrigações de fazer, como a gente não tem mecanismos e medidas executivas para o Estado usar o poder de império para fazer cumprir a obrigação, ele precisou usar de medidas e técnicas indiretas. Então, criou-se a multa diária, que foi a astrente, e nós conhecíamos e trabalhávamos sempre com medidas típicas. Então, nós começamos com a astrente, daqui a pouco vem a prisão civil por dívida, no CPC atual nós temos um rol ampliado dessas medidas típicas coercitivas, como o protesto, a inscrição no SPC. Agora, como medidas coercitivas atípicas, eu confesso, professor, que eu venho fazendo uma pesquisa desde que o Código entrou em vigor, eu só encontrei equivalente verdadeiramente nos códigos penais do início do século XX, em especial o Código Penal alemão do Terceiro Reich. Então, é algo que a gente precisa verdadeiramente refletir, né, porque você não encontra nos países de civil law um poder geral como aquele que está previsto no nosso atual Código. E esse é um tema muito interessante, porque, de certa forma, nós estamos hoje, no Papeando, revisitando e aprofundando num corte epistemológico mais específico, um tema que fizemos anteriormente com o professor Fernando Gajardoni sobre poderes e deveres do juiz. É justamente nesse campo desses poderes e deveres do juiz que a gente acaba achando um respaldo para pensar nessas medidas que acabam, na prática, gerando tanta polêmica, né? E isso, para mim, é algo interessante nessa informação trazida pela senhora, dessa ausência de uma referência nesse sentido em outros países, é isso? Sim, como um poder geral o juiz deferir medidas coercitivas atípicas, ou seja, pensar mecanismos, técnicas coercitivas para, por vias indiretas, você alcançar o cumprimento das obrigações e como um poder para o juiz de criar essas medidas, eu não encontrei paralelo ainda. As minhas pesquisas não se findaram, claro, né, mas eu sei que no direito americano nós temos algumas medidas coercitivas, mas no processo injuntivo, então é uma situação absolutamente diferente da que a gente tem prevista no artigo 139 do atual Código de Processo Civil. Então, é algo que a gente precisa refletir. Realmente, o novo Código vem com um viés de dotar o processo de uma maior efetividade e a preocupação
com a fase executiva. Então, essa é a fase mais problemática que nós temos no processo hoje em dia, onde nós temos o maior gargalo, se a gente busca o CNJ em números e tudo isso, é onde a gente encontra o maior gargalo no processo brasileiro. Então, a gente vem pensando mecanismos, técnicas, ferramentas para dotar o processo de execução de maior efetividade. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar, para a gente ir na parte da concreção. Pensado, o que é que a senhora que tem pesquisado sobre o tema, quais têm sido as principais modalidades dessas medidas coercitivas atípicas? Na prática, o que é que tem sido visto? Aqui no Brasil, a gente costuma brincar, né, que o céu é o limite para se criar essas medidas coercitivas. Né? Então, na prática, as mais comuns têm sido a suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartão de crédito, proibição de frequentar determinados lugares. E, mais recentemente, nós nos deparamos com uma situação bastante inusitada. Numa ação civil pública, um juiz, para uma obrigação de fazer, ele determinou a condução coercitiva dos gestores e administradores da empresa, e não algo como uma medida atípica. Então, a gente tem um universo muito rico de possibilidades, mas as mais comuns hoje têm sido a suspensão do CNH e a apreensão de passaporte. Vamos falar sobre isso na parte das perguntas da plateia. Com certeza, são questões que realmente têm despertado um maior interesse. Mas, justamente, pensando nesse amplo interesse dessa matéria, o que a senhora diria aqui para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, as pessoas que estão nos vendo por todo o país ou por todo o mundo, que queiram aprofundar o estudo sobre esse tema? A senhora tem pesquisado, quais têm sido as principais referências no Brasil ou no mundo para a senhora nessa pesquisa? Aqui no Brasil, né, nós temos como referência o próprio professor Fred Didier. Ele tem um livro, uma coletânea de textos a respeito das medidas executivas atípicas, e ali dentro nós temos trabalhado a questão das medidas coercitivas. Tem o próprio professor Gajardoni, Daniel Assunção Neves, o próprio professor Humberto Teodoro Júnior. Então, vários autores escreveram sobre as medidas coercitivas atípicas. Né? Mas, na nossa pesquisa, e a proposta que a gente tem feito, né, é de um novo olhar para interpretar essas medidas coercitivas e refletir a respeito do futuro do processo civil, e se nós devemos caminhar nessa direção ou não para dar executividade às medidas. E qual têm sido as suas conclusões prévias sobre isso? Eu estou curioso. Na verdade, eu tenho visto, né, que quando a gente vai buscar essas medidas coercitivas, várias que têm sido usadas, o que a gente observa é que elas são medidas restritivas de direito. Sim. Né? Então, e elas são, muitas delas, qualificadas, inclusive, como penas restritivas de direito no Código Penal. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho uma determinada medida, que ela está prevista no nosso sistema como uma pena restritiva de direito, eu não posso simplesmente trazê-la para o processo civil, para fazer com que elas sejam mecanismos usados para forçar alguém a cumprir alguma obrigação, seja ela de que natureza for. Porque, na verdade, eu começo a passar uma mensagem de que eu estaria, no meu sistema, criminalizando a figura do devedor. Entendi. Porque você está buscando uma medida que é uma pena restritiva de direito, o nosso sistema elegeu como uma pena restritiva de direito, e eu estou espraiando isso para o processo civil. Então, na minha ótica, a gente começa a criar o que a gente chama do processo civil punitivo subsidiário. O processo civil começa a servir como um processo punitivo subsidiário, desviando a sua finalidade histórica, que sempre foi a de garantir e tutelar os direitos e liberdades individuais. É um tema, sem sombra de dúvida, para uma profunda reflexão. E eu tenho uma plateia que vai fazer umas perguntas para a senhora daqui a pouquinho. Olá, professora. Meu nome é Thaís Trindade. E a minha dúvida é como os tribunais brasileiros estão se pronunciando a respeito da retenção de passaporte. Olá, Thaís. Os tribunais brasileiros, eles têm oscilado muito
a respeito da questão. Né? A gente teve um recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, num julgamento do ministro Luiz Felipe Salomão, e o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que, com relação à retenção de passaporte, haveria séria restrição à liberdade de locomoção e, dentro dessa perspectiva, ele considerou que não era uma medida adequada para se levar ao cumprimento das obrigações. Então, é um julgado que a gente tem de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça com relação à retenção de passaporte. Se me permite dar um pitaco, eu confesso, eu estou na condição de magistrado já há mais de 20 anos também, confesso a ti que a primeira vez que me falaram sobre retenção de passaporte, eu confesso assim, será que é uma medida só de violência? Mas parece-me que a gente pode ponderar quando essa viagem para o exterior, muitas vezes, é um sinal exterior de riqueza em que eu não consigo localizar bens do devedor, mas ele manifesta isso. Talvez, trazendo uma fundamentação diferenciada, a gente talvez possa encontrar um campo para uma maior aplicação. Não de forma indistinta, mas perceba que aí é uma situação de um caráter talvez punitivo. Eu tenho uma certa dificuldade de admitir até nessa situação a possibilidade de adoção dessas medidas, porque historicamente o direito se tornou mais civilizado a partir do momento que nós editamos a chamada Lex Petelia Papiria, que nós tiramos a responsabilidade da pessoa do devedor para nós alocarmos no seu patrimônio. Então, a partir do momento que no século XXI eu estou cedendo à tentação de voltar a pensar em medidas que alcancem as liberdades dos indivíduos, eu penso que nós estamos, em vez de avançando civilizatoriamente, às vezes a gente está fazendo um movimento de retrocesso civilizatório. Eu acho essa dialética importantíssima para o aprofundamento. Perceba, por exemplo, que se nós estivéssemos falando de um jogador de futebol que fosse exercer a sua atividade profissional em outro país, isso, ou um cantor, estaríamos talvez ali no exercício de uma atividade profissional que reverteria para o patrimônio, sem sombra de dúvida, um abuso. Parece-nos que essa é uma questão que realmente merece ser amadurecida. Eu acho que tem que ser amadurecida, porque eu acho que a questão está sendo colocada dentro de uma perspectiva de que aquele que tem o passaporte, ele vai fazer uma viagem e ele está fazendo sinal exterior de riqueza. Eu acho que isso, para mim, não seria o fator determinante para se ordenar ou não. A Convenção Americana, ela permite o meu direito de ir e vir entre países, então isso é uma liberdade fundamental que ela não poderia ser restringida, a não ser nas hipóteses expressamente previstas em lei. Então, se não há lei expressamente prevendo, eu acho que você conferir ao juiz poder de criar situações em que vai levar à aplicação dessa medida, que é uma séria restrição de liberdade, é algo que a gente tem que refletir. E, num outro ponto de vista, né, é algo que eu venho refletindo muito, e eu acho que o direito brasileiro tem que refletir a exemplo do que ocorreu em outros países, é a questão ligada à empenhorabilidade dos vencimentos. Então, hoje a gente tem um regime de empenhorabilidade de vencimentos que vai até 50 salários mínimos. Então, até 50 salários mínimos, seus vencimentos não são penhoráveis. Então, uma pessoa, eu vou arredondar o valor, que receba 50 mil reais por mês, ela pode viajar, ela vai... porque você não tem mecanismos para atingir a remuneração. Então, ela gasta com o que ela quer, da forma que ela quer, e aí a discussão começa a ser uma discussão mais sob a perspectiva ética do que jurídica, porque o nosso sistema estimula esse comportamento do devedor à medida que ele dá liberdade para ele fazer o que quiser com a sua remuneração. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que essa é uma construção interessantíssima, porque vai, no final das contas, discutir se é possível ou não medidas coercitivas atípicas. Olá, professora. Meu nome é Bruna. Eu gostaria de saber como que os tribunais brasileiros têm se pronunciado acerca da retenção da Carteira Nacional de Habilitação. Olá, Bruna. Muito obrigada por essa pergunta. Diversamente do que ocorre
com a retenção de passaporte, em que já há um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à CNH, nós não temos ainda um pronunciamento da mais alta corte sobre esse aspecto, né, a respeito dessa questão. Os tribunais de segunda instância divergem quanto à possibilidade, então a gente tem julgados nos dois sentidos, o tema é realmente polêmico. Há, inclusive, uma ADI proposta em trâmite no Supremo Tribunal Federal, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 139, que conferiu esses amplos poderes, ou esse poder geral para o magistrado. Então, a gente está vivendo um cenário, né, de muita turbulência a respeito dessas medidas e da própria constitucionalidade desses poderes que foram conferidos pelo juiz. Mas, com relação à CNH, eu, dentro dessa linha de pesquisa, eu acho que é absolutamente ilegal, inconstitucional o seu deferimento, porque, no âmbito do Código Penal, essa medida é claramente, nos termos do artigo 45 do Código Penal, inciso 5º, uma medida restritiva de liberdade, e o próprio Código Penal diz que a apreensão de CNH ela só é possível nos crimes de trânsito. Então, seja na esfera administrativa, pelo Código Brasileiro de Trânsito, seja pelos crimes de trânsito tipificados aí, no âmbito do Código Penal. Então, a partir do momento que eu tenho, inclusive, uma norma restritiva da possibilidade de adoção dessa medida restritiva de direito e ela linkada a uma situação específica, nós buscarmos aplicá-la para fazer alguém cumprir, pagar uma dívida, etc. e tal, eu acho que a gente estaria fazendo até uma aplicação por extensão e isso, para mim, fere o princípio da legalidade constitucional, né, que nenhuma pena pode ser cominada sem prévia previsão legal. O que me mostra, novamente, a importância do tema. Por quê? Porque perceba como a grande discussão aqui tratada é a premissa de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da possibilidade do magistrado estabelecer medidas coercitivas atípicas. Perceba, se nós partimos da premissa e que não é possível fazer isso, né, o tema, obviamente, se esvazia e qualquer outra medida restritiva nesse sentido, que seja restritiva de liberdade, seja de locomoção, de exercício de direitos patrimoniais, pode ser efetivamente considerada ilegal. Mas, sempre por amor a debate, há de argumentando tanto, né, se partisse da premissa de que é possível outorgar ao magistrado este poder, vamos usar a expressão verdadeira, este amplo poder, com a margem de discricionariedade, com a margem que é sempre perigosa quando não se tem um controle, né, aí sim nós podemos analisar se parte da premissa de constitucionalidade, eu só deferiria, e continuo dizendo, na minha condição também de magistrado, em situações em que aquela medida soe efetivamente como algo que possa gerar um cumprimento da prestação. Ou seja, ou que, se eu não tomar aquela medida, soe como um efetivo desrespeito ao cumprimento da prestação jurisdicional. Não se deve, e aí que é interessante quando temos um debate, uma divergência, porque quando a gente reflete sobre essa premissa, a gente quer a discussão da constitucionalidade, a gente abre horizontes para verificar qual é o limite da atuação do magistrado. Isso. Olá, professora Juliana. Meu nome é Ana Carolina e eu gostaria de saber como os tribunais brasileiros eles têm se pronunciado acerca do corte de fornecimento de energia elétrica, telefone e internet. Os tribunais nessa questão eles têm sido um pouco mais flexíveis, né, para se alcançar a eficácia das decisões. E aí, quando a gente busca essas questões ligadas à internet, à energia elétrica, a gente tem que também fazer a mesma ponderação. Por quê? Porque quando a gente observa essas estruturas, isso é direito fundamental também. Então, a gente começa a observar, quando houve ocupação, por exemplo, lá, salvo engano, da Faculdade de
das escolas pelos alunos que ocuparam lá em São Paulo. O juiz deu uma ordem para desocupar, e aí, como não desocuparam, ele mandou desligar a energia elétrica, mandou... então, a gente tem que começar a avaliar se isso verdadeiramente é também uma medida para você alcançar a eficácia de decisões e obrigar a um determinado comportamento. Eu acho que toda vez que a gente, para obrigar a um determinado comportamento, eu tenho que agredir a liberdade e o direito fundamental de alguém, eu acho que, mais uma vez, os fins não justificam os meios. Essa é a minha Essa visão. pergunta de Ana é importantíssima. Por quê? Porque ela vai justamente, novamente, nesse debate sobre o que são os direitos fundamentais que não devem ser restringidos e do que é conduta. Essa reflexão sobre corte de energia elétrica ou de fornecimento de internet, quando a gente pensa dentro de uma relação que não é, obviamente, não está se cobrando a energia elétrica ou cobrando ao provedor de internet, mas sim como uma medida coercitiva por uma negativa de cumprimento de prestações de natureza pecuniária a terceiros, que seja, mas a atividade continua, e aí minha ponderação vai em outro sentido. Será que naquela situação, para pensar em restringir aquelas pessoas que invadiram determinado espaço e disse não estão saindo, será que talvez fazer esse tipo de atividade não fosse muito melhor do que invadir mano militare, partir para a agressão, quando você restringia naquelas circunstâncias alguma situação que eles não tinham direito fundamental, porque aquele elemento não era deles. Invadindo. São questões, note como no campo do direito a gente fala que cada caso é um caso. Eu costumo dizer que é diferente. Na verdade, que a menor diferença de fato gera a máxima diferença da aplicação do direito. É algo a se refletir. Porque aí nessa questão, como o professor bem colocou, né, você teria uma tensão aí entre a proporcionalidade da medida que eu vou obter para alcançar o resultado prático equivalente. Perfeito. Então, é um pouco diferente de apreensão de CNH e passaporte, porque quando eu apreendo o passaporte ou eu suspendo a CNH, na verdade, eu não vou alcançar o resultado prático efetivo. E muitas vezes a gente observa no judiciário que vários casos em que isso se deu, porque um dos princípios que deve ser observado é o princípio do esgotamento das medidas típicas. Então, está se dizendo, eu só posso cogitar de uma medida típica depois que eu já esgotei todas as tentativas de recebimento e de adoção de medidas executivas, de medidas coercitivas típicas. Então, se eu não conseguir, aí é que eu vou poder adotar as medidas atípicas. E aí, nesse cenário, a gente tem determinadas situações em que devedores, eles não tinham veículo, mas tinham a CNH. Né? Eles não eram proprietários de veículo, mas tinham a CNH. E aí você apreende, suspende a essa CNH. Então, de que modo isso efetivamente não é uma punição pura e simplesmente, porque essa medida não tem o condão efetivo? Há um ponto aí que a gente vai concordar. A medida coercitiva atípica não deve ser encarada como punição. Ela não é uma punição. Ela deve ser uma forma de estipular o cumprimento. Os limites dela é algo que a gente vai discutir a cada momento. É uma das questões, para quem está interessado em fazer pesquisa, é uma das questões mais hoje palpitantes no direito brasileiro, principalmente porque ela faz uma interface com vários ramos do direito. Direito constitucional, direito penal, direito processual civil, direito civil. Verdade. Professora Juliana, meu nome é Mariana, e como controlar a discricionalidade do juiz na adoção de medidas coercitivas atípicas? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Né? Então, tecnicamente, eu vejo, num primeiro momento, o limite do princípio da legalidade. Então, eu tenho que avaliar se aquela medida que eu, como juiz, estou cogitando, ela é uma medida que está tipificada criminalmente no âmbito do direito penal, porque se ela tiver, eu não posso trazê-la e transpô-la para o direito processual civil,
como uma medida para fazer cumprir uma obrigação, porque senão eu estaria, em tese, por vias transversas, criminalizando aquela conduta, e isso eu não acho que seja algo adequado. Ultrapassada essa questão da legalidade, que é o primeiro ponto, o primeiro parâmetro, é preciso a gente observar o princípio da necessidade. Então, nesse ponto, vai se exigir efetivamente que o juiz tenha esgotado todas as possibilidades de outras medidas para tentar fazer cumprir aquela obrigação. E, em sequência, a questão da proporcionalidade. Então, tem que haver essa proporcionalidade para que a medida seja efetivamente uma medida capaz de levar cumprir a sua função. Qual é a sua função? Estimular o comportamento de cumprimento daquela obrigação. Então, como eu tinha dito há pouco, com um devedor que não tem carro, que você suspender a CNH dele, essa medida, como o professor bem disse, acaba tendo um viés muito mais punitivo do que propriamente servir como essa técnica de indução a um comportamento, que é o comportamento de cumprimento da obrigação. Essa pergunta de Mariana é fundamental. É a pergunta realmente, a pergunta que não quer calar. É a pergunta básica. Como controlar a discricionalidade? Eu, na condição, tenho lugar de fala de magistrado, eu me pergunto isso todo dia, quando me pedem, quando há um requerimento de uma medida. E eu confesso à plateia, a todo mundo que está nos vendo, à professora, que já deferi medidas coercitivas atípicas. Mas, para mim, o critério de legalidade, e isso é algo que eu digo, só não muda de ideia que não tem ideia para mudar. Eu estou sempre aberto para a reflexão, achei as suas ponderações muito interessantes, professora. Mas o meu critério de legalidade foi sempre na ideia de vedação do sistema. Então, por exemplo, prisão civil jamais. Eu tenho uma vedação constitucional sobre isso. Não há como eu imaginar, nessa circunstância, por uma ideia de uma medida coercitiva atípica, pensar em prisão. Mas alguma desses modelos que a gente tem visto aqui e acolá, às vezes restrições ou não, dentro dos tribunais superiores, é algo que os elementos mais importantes para mim, partindo desse pressuposto que o critério da premissa de constitucionalidade, do critério de legalidade, da ausência de restrição, é justamente a parte final que a senhora trouxe, no qual a gente concorda integralmente. A ideia de necessidade e a ideia de proporcionalidade. Por quê? Porque as muitas medidas coercitivas atípicas que indeferi foram colocadas simplesmente, não achei mais bens, quero pedir apreensão da CNH ou do passaporte. Eu digo, por quê? Qual o motivo, qual a circunstância em que eu deferi essa medida gera de potencial para o cumprimento? Então, a ideia de necessidade, claro, necessidade não somente por exaurimento, necessidade para que aquilo atenda à finalidade da prestação jurisdicional. Isso, para mim, tem sido, no meu dia a dia como magistrado, e eu digo, na condição de magistrado de primeiro grau, eu tenho, digamos assim, a prerrogativa de errar em primeiro lugar. Mas, o que eu posso dizer com frequência é que essa tem sido uma diretriz, assim, para a minha vida. Olá, professora. Meu nome é Thais Albuquerque. A minha pergunta é: quais são os recursos processuais adequados para combater abusos na adoção de medidas coercitivas atípicas? Olá, Thais. Muito obrigada pela sua pergunta. Esse é um tema bastante interessante e, verdadeiramente, o STJ já se pronunciou sobre isso, porque, num primeiro momento, os advogados começaram a usar o habeas corpus para as duas situações, tanto a apreensão de passaporte como a de CNH. O STJ entendeu, em várias oportunidades, que o habeas corpus não é a medida cabível para discutir a apreensão de CNH e seria adequada para o passaporte. Então, quando há uma decisão judicial que defere ambas, tecnicamente a via cabível é o agravo de instrumento.
né, porque o passaporte, o habeas corpus ficou apenas restrito ao passaporte. E, professora Juliana, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, foi um prazer trazê-la aqui para o Papeando para um tema que a gente teve um debate aqui ótimo. Eu não tenho dúvida que, independentemente dos posicionamentos dos tribunais superiores, ou do mesmo no campo das pesquisas, ou dos nossos orientandos na graduação, no mestrado, doutorado, todos aqueles que forem pesquisar sobre medidas coercitivas atípicas vão achar aqui um manancial fantástico pró e contra e a adoção de determinadas diretrizes. Eu acho que esse Papeando valeu em especial por esse debate. Estou muito feliz com isso. Se a senhora me permite, eu quero fazer um brinde para o nosso encerramento. Um brinde. Eu agradeço a possibilidade, né, de uma reflexão a respeito desse tema e desse diálogo, né, de nós papearmos com leveza a respeito de um tema que não é tão leve, não é tão fácil. Né? Mas o importante para a gente construir uma sociedade democrática, um Estado de Direito, o debate ele é fundamental. Né? Então, a gente ter contrapontos para a gente refletir, isso é a essência do direito. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. E a senhora captou perfeitamente a nossa ideia. A ideia do Papeando é debater com profundidade e leveza temas que interessem a sociedade como um todo. Se você gostou desse programa, veja os bastidores aí na hashtag Papeando com Juliana Cordeiro de Faria ou Papeando sobre medidas coercitivas atípicas. E quiser, deixe e outros programas, essa hashtag nas redes sociais, Papeando com Pamplona. Veja este e outros episódios no canal do YouTube do SESC TV e no canal YouTube do Pamplona. O canal Pamplona, vá lá, se inscreva, ative as notificações, dê seu like. Eu aprendi isso com meu filho e eu falo sempre. E é um prazer enorme ter a oportunidade de discutir com vocês direito com profundidade e leveza. Veja aí um poema que fiz sobre esse tema.